Fala galera, vamos falar um pouquinho sobre o Galo. Tô aqui de novo, fazendo um vídeo por dia, mas a partir de amanhã a gente volta 2 vídeos por dia, tá galera? Só porque a gente tá viajando aqui com o Flow, comemorando 7 anos do Flow. E aí tamo aqui, mas aqui ó, trajado de galão, tá? Tô de Milito, né? O Milito adorava esse casaco. Mas vamos falar um pouquinho sobre o Atlético, falar um pouquinho de Paulo Brax, falar um pouquinho dos donos do clube, né? Que foram lá cobrar os jogadores, tiveram conversa com os jogadores, com líderes do elenco. E eu acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre isso, em que pé que tá isso, como é que tá essa situação no Atlético, o que é necessário, o que não é necessário fazer. E também entender como sair dessa situação, né? Um pouquinho disso tudo, tá bom? Mas antes, cara, se você puder se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, rumo a 30 mil inscritos. Eu conto muito com o apoio de vocês e vambora pra gente conseguir atingir essa marca. Se você puder me seguir nas outras redes sociais, todas elas estão aqui na descrição deste vídeo. Então, segue a gente lá, dá essa moral aí, porque a gente tá falando de vídeo de futebol todos os dias, beleza? Falando um pouco baixo para não atrapalhar também ninguém aqui da pousada que a gente tá bom? Então vamos lá. Ontem os donos do Atlético, né, os R's, Renato Salvador, o Rubens Menin, Rafael Menin, enfim, a cúpula alvinegra estava na diretoria do Galo, estava no CT do Galo e foi conversar, debater, trocar uma ideia com a torcida, né, com os jogadores líderes do elenco. Parece que teve uma reunião entre eles e também uma reunião com alguns dos líderes, primeiro comissão técnica e depois líderes do elenco. Só que isso vem logo depois de uma entrevista também do Paulo Brax, né? Que eu não comentei aqui e a gente vai falar. Que o Paulo Brax, ele comenta sobre o basta, né? No caso, a reunião do Atlético no final do jogo contra o Fluminense. Eles foram aparar as arestas, teve uma reunião bem quente, bem calorosa, com uma cobrança muito forte. E ele também levou isso a público, porque o sentimento do torcedor foi muito forte pós-jogo contra o Fluminense, porque o que aconteceu ali foi um absurdo, foi um completo desrespeito com o torcedor alvinegro, né? Uma falta de vontade, uma falta de raça, uma apatia, o time ficou apático, e quando você se mostra uma apatia, é um sinal de alerta ligado, é um problema que pode estar acontecendo, e isso a gente precisa comentar. E por isso, essa reunião incisiva dita por ele. Por isso, essa reunião foi tão importante e necessária dita por ele. Por isso, ele se posicionou nessa maneira, nessa reunião. Então, eu acho que era necessário mesmo uma reunião desse calibre, desse porte. Era necessário mesmo ele botar a cara. Eu cobrava aqui que o diretor de futebol ele tem que aparecer nesses momentos. O Rodrigo Caetano era um cara que tentava segurar demais o grupo e aparecer nesses momentos. Então, eu acho que o Paulo Brax ele precisa aparecer mais neste momento. Acho que o Atlético precisa de um diretor mais presente, precisa de um diretor mais pulso firme e precisa contornar essa situação e vamos ver como vai sair. Ele deu uma cobrada e aí eu vou falar o que traz, né? Porque isso mostra algumas situações, né? Primeiro de tudo, para ter essa reunião também dos donos, mostra que alguma coisa aconteceu ou está acontecendo. Essa reunião logo após essa bronca do Paulo Brax, essa reunião incisiva pós-jogo, isso mostra que aconteceu alguma coisa nesse vestiário e que está acontecendo alguma coisa nos jogadores. Para mim, mostra muito mais que não é só campo e bola do que foi uma partida ruim. E isso é preocupante. Isso é bem preocupante. Por quê? Vamos lá. Quando acontece essas situações, gente, do diretor intervir, é porque aconteceu alguma coisa. Ou está porque está acontecendo alguma coisa. Quando tem essa reunião do diretor intervir e logo após tem a reunião dos donos, algo não está certo. Alguma coisa está acontecendo. Alguma briga está acontecendo. Ou alguma situação de vestiário, algum ruído, alguma quebra de elenco, alguma coisa está acontecendo nessa situação. E por que eu digo isso? Porque assim, quando tem uma reunião do diretor de futebol e o diretor de futebol vai a público falando que teve essa reunião para dar o basta. Passa 2, 3 dias, tem uma reunião da cúpula alvinegra também na cidade do Galo, para conversar com a comissão técnica, para começar a conversar com alguns líderes do elenco e jogadores. Isso mostra que alguma coisa está errado. Alguma coisa com certeza está errado. O ar não está legal, né? Não está acontecendo alguma coisa, o ambiente não está legal, pode ter tido uma quebra no elenco, pode ter tido algum corpo mole, alguma coisa. Só que a gente não tá mais na parada de conversar. Essa é a última vez que o Atlético tem que ficar conversando. Porra, já conversou 1, 2, 3 vezes agora. Porra, conversou 3 vezes, a quarta é afastar.
A quarta é tirar quem tá fazendo corpo mole. A quarta é punir o cara, é tirar o cara do grupo, treinar separado, não estar envolvido no elenco. É fazer algo diferente, é ter algum fato novo, é subir o moleque da base pra jogar no lugar de quem tá fazendo corpo mole, é subir o moleque da base pra estar disponível brigando por posição. Porque quando você entra nessa situação, que é uma espiral descendente já, quando o time começou a melhorar, no próximo jogo, corpo mole, não corpo mole, mas um time apático, um time sem vontade, sem gana, sem ser galo, é uma falta de desrespeito com a instituição, desrespeito com o público, tá? Com os torcedores. Então, assim, pra mim, e quando o Menin fala que eles confiam que o Atlético vai sair dessa, que esses jogadores vão salvar o Atlético dessa, vai ser muito importante isso. Cara, é um pouco, pra mim, preocupante também, porque eu acho que o recado que precisa ser passado não é só de confiança. É tipo, a gente tá de olho, a gente tá vendo. E se continuar nisso, a gente vai fazer algumas modificações, a gente vai fazer intervenções. Muitas vezes, ir a público e falar assim não é bom, eu sei, mas tem momentos que é mais que necessário. Mais que necessário. Botar a cara, dar não uma intimidada, mas mostrar que tem comando. Porque o que parece é que os jogadores não obedecem, não sentem comandados pelos donos, não sentem comandados pelo diretor de futebol. Parece que não tem uma autoridade em relação aos principais caras do elenco. E isso é um problema. Isso é um grande problema. Isso é uma situação mega desconfortável. Isso é uma situação que tem que ser muito observada. Por quê, gente? Porque quando você não tem esse respeito, essa admiração, você lidera por alguns quesitos. Quando não é respeito, admiração, muitas vezes na autoridade, né? Na firmeza, na braveza. E parece que não tá acontecendo nenhum nem outro. E eu acho que não tem que ser na autoridade mesmo. Mas quando não tá acontecendo isso, você precisa tomar rédea da situação. Você precisa modificar o curso de uma parada que tá indo pro lado errado. E isso no futebol é afastando o jogador, falando que não estão fechados com o clube, quebrando com esses rachas no elenco, estando perto no dia a dia, entendendo o que está acontecendo, ouvir muito bem a comissão que está acontecendo, porque no final o menor dos culpados hoje é o Sampaoli. E eu não vou falar igual todo mundo tá falando que o tempo inocentou o Cuca, não. O Cuca tem muita culpa também, até a culpa de como o elenco está, de ter aceitado muita coisa assim, mas a maior culpa é de quem fez e formou esse elenco, que é os diretores, que é o diretor de futebol. Esses são os maiores culpados hoje do que está acontecendo, da situação, porque está acontecendo isso porque o elenco não foi bem montado e, além disso, porque parece que não está tendo uma relação de liderança em relação aos jogadores. Os jogadores não estão respeitando quem comanda o clube. É o que passa para o torcedor, é o que os torcedores sentem. E isso é um grande problema. Então a gente precisa entender qual rota vai ser seguida. Se essa conversa aí foi um pouco acima do tom, foi mais elevado, foi mais pulso firme, foi melhor dita, porque precisava ser. E se não foi, a partir de agora, as próximas, ou se tiver alguma mais, já é pra tirar alguém do grupo, já é pra não contar com esse cara em determinado momento, porque hoje ninguém é maior que o Atlético. Qualquer jogador que tá aí, ninguém é maior que o Atlético. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tem que respeitar. Tem que ser profissional com seus colegas de clubes, com o torcedor, com a diretoria. Isso não existe. Isso não é negociável. Isso não é negociável. Você tá fazendo corpo mole, não quer correr, pede para não jogar. É simples. Eu acho que essa é uma situação que precisa começar a ser seguida daqui para frente. Vamos ver como é que vai ser a reação no jogo contra o Sport, porque depois é o clássico contra o Cruzeiro. E aí, meu amigo? Aí esse corpinho mole, se tomar uma traulitada, aí eu quero ver. Aí eu quero ver o que vai fazer, porque talvez para a próxima mini crise, que já está tendo uma grande crise, mini crise, possa ser semana que vem. Vamos ver como é que vai ser o jogo com o Sport, porque o Atlético precisa ser uma ponta, o Atlético precisa vencer para dar uma melhorada na situação. Ainda deu sorte, que ajudou demais as situações dos times de baixo da tabela. E agora a gente precisa entender como que vai ser daqui para frente. Como que o jogo com o Sport vai refletir, como essas duas conversas dessa semana vão refletir. Mas a situação é cada vez mais complicada. Beleza? Tamo junto, se inscreve no canal, é nóis.